Oi, gente querida, tudo bem com você? Você me conhece? Eu sou o Raimundo Alves e está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre esperança. E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. Eu estou aqui com Marcos, radialista, capelão social. Marcos, por que ter esperança é importante? Oi, você, meu amigo Raimundo Alves. Você, gente bonita que se liga aqui no nosso podcast de Conexões Temas da Vida. Hoje vamos conversar, vamos prosear com você sobre a importância, o valor da esperança. É importante ter esperança em nossas vidas? É fundamental? Como alimentar a esperança, Raimundo Alves? Queremos ouvir o que você pensa sobre esse tema. Por favor, compartilhe, participe conosco lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Você já é inscrito? Trem bom, coisa boa. Compartilhe. Você ainda não é inscrito, tem o hábito de assistir os nossos podcasts, mas ainda não se inscreveu? Por favor, só você pode fazer isso por nós. Nós não podemos fazer isso por você. Nós temos essa esperança, viu? Com o coração se perde, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Sempre de bem com Deus e bem com a vida. É mais um episódio do nosso Conexões Temas da Vida. Raimundo Alves. É bom, é importante ter esperança. Uma pergunta que talvez não queira calar. O que é esperança? Trabalhar essa ideia também de definir essa esperança. Você é uma pessoa esperançosa? Quais são as suas esperanças? Quais são as suas expectativas? Esperança, me parece que são expectativas boas, né? Não são expectativas ruins. Raimundo Alves, você, meu amigo Raimundo Alves, comandante, poeta, escritor, psicanalista. Hoje nós vamos conversar sobre esperança e queremos a sua participação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bem, pois é, Marcos. Definir é sempre importante. É sempre bom lançar base sobre aquilo que estamos pensando, refletindo. Pois é, e esperança realmente tem a ver com uma expectativa boa, positiva, não é? E claro que quando a gente pensa isso, Marcos, já vem uma pergunta assim: o que é que nós estamos esperando? O que é que nós estamos nutrindo? O que você tem nutrido nos últimos dias? E por falar nos últimos dias, quando vai chegando o fim do ano, por exemplo, tem aquela expectativa, né? Aquela esperança de um próspero ano novo, de um ano melhor. Mas precisamos parar e pensar e refletir como nós estamos lidando com a nossa vida. Ou seja, como que nós contribuímos com a nossa esperança. Porque, de repente, nós somos apenas sonhadores de uma maneira superficial ou fantasiamos. Temos falsas expectativas boas, mas expectativas que realmente não faz sentido. E talvez, Raimundo, se perguntar quais são as minhas esperanças, ou o que me faz levantar a cada dia? Qual que é a mola, né? Que me motiva, que faz que eu saia da cama todos os dias? Com chuva, sem chuva, com calor ou com frio? O que me faz levantar a cada dia? Será que é só para pagar o boleto, cartão de crédito? Será que é só por causa das contas? Difícil, né? É complicado isso. Queremos saber o que você pensa sobre isso. Lembrando que ao longo aqui do nosso podcast, nós vamos convidar o nosso querido professor Forrest Gates, ele que é professor em teologia, ele é conselheiro familiar, ele vai falar diretamente lá dos Estados Unidos, lá do Tennessee, ele vai fazer a aplicação bíblica, Raimundo, e você, internauta, o que a Bíblia diz sobre a esperança. Então, não perca, tá? Ao longo aqui do nosso podcast, 7 minutinhos,
com o professor Forrest Gates, Raimundo Alves. Pois é, participação para lá de especial. Pois é, Marcos, é importante que a gente responda essa pergunta: o que nos faz levantar todos os dias de nossa cama? Pelo que o nosso coração tem batido? Pelo que temos lutado, não é? E claro, Marcos, que quando a gente pensa isso, quando a gente fala sobre isso, a gente já está definindo aí uma qualidade para essa esperança, porque, claro, essa esperança da qual estamos falando não é uma esperança assim passiva, ela é ativa. Mas, Raimundo e meus amigos internautas, você já precisou de alguém te animar, te motivar? Porque depender muitas vezes só de nós não caminha bem. Precisamos muitas vezes dos amigos, das pessoas queridas, da família, porque nós estamos falando sobre o que te motiva a levantar da cama muitas vezes, mas tem gente que bate aquele desânimo, talvez até um princípio de decepção com a gente mesmo, com os nossos sonhos, e isso pode nos levar a sentimentos ruins, Raimundo. E nós precisamos, então, primeiro nos conhecer, né? Entender a nossa motivação, como manter viva, acesa a esperança, Raimundo. Acho que é um desafio para nós. E nós estávamos falando sobre não viver no mundo da Lua. Não é aquela esperança do astronauta, né? Que está lá no espaço. É uma esperança viva, é uma esperança real, é sonhar acordado. Acho que a esperança saudável é aquela que você sonha acordado, entendendo os desafios de cada dia. É verdade. Veja, Marcos, que esta é a esperança boa, é dessa que estamos falando. É exatamente isso. E aí, talvez, meu amigo, minha amiga, você esteja se questionando, você esteja já refletindo sobre como é que você tem nutrido e que tipo de esperança você tem nutrido. Você acha que até aqui você tem sido mais passivo ou mais ativo em relação à esperança que você nutre? É um momento para a gente pensar sobre isso. Mas aí fica essa ideia que você falou, esperança passiva. Esperança passiva ou contemplativa, vamos usar essa expressão. A pessoa pode viver assim, não? Com uma esperança passiva, sem expectativa, sem perspectiva de vida, de mudança, de buscar, de praticar, de estar em busca da realização dessa esperança. É verdade. E veja, Marcos, que esperança, né, vem de espera, vem do verbo. Então, esperar. Sim. Logo, é ação. A gente precisa caminhar enquanto espera. Isso é meio paradoxal, mas essa é a ideia. Não é? Então, a gente vai ao encontro daquilo que a gente nutre. E o fato de nutrir não quer dizer que a gente vai ficar paradinho esperando algo chegar. Não. A gente é ativo, a gente busca, a gente caminha, vai em direção àquilo que se busca, àquilo que se sonha. Existe até uma letra, né, musical. Estava à toa na vida, esperando a banda passar. Existe uma expressão, espera aí, companheiro, vai ficar esperando a banda passar até quando? Né? As coisas não vão acontecer, você sempre vai ficar quietinho, achando que as coisas vão mudar, vão se concretizar do jeito que você deseja. Talvez isso traz frustrações e a pessoa não consiga perceber, ela está causando essa frustração. Ela provoca a pessoa. Você pode estar provocando esses sentimentos ruins na medida que você não tem uma atitude proativa. Porque se nós ficarmos murmurando, criticando, desanimados e achar que vai mudar, não vai mudar. Não muda. É verdade. Até tem aquelas frases motivacionais, são ótimas, né? Que assim, o que separa você do que você espera é uma atitude. É uma frase maravilhosa, né? Mas essa é a ideia mesmo. Tem as frases de efeito e de defeito, né? Aí tem que saber tomar posse.
É verdade, né? Então, essa esperança é isso. Essa esperança é esse movimento entre nós e aquilo que nós sonhamos, queremos, né? Então, esta é a ideia. O Raimundo, na psicanálise, o que trava muitas vezes nós, seres humanos, indivíduos, de não trabalhar em função daquilo que nós queremos, dos nossos alvos? Existem algumas situações que acabam travando, engessando a gente, o Raimundo? Existem alguns fatores ambientais, claro, emocionais, psicológicos, é verdade. Mas o que ajuda, Marcos, parece clichê isso, né? Mas o que ajuda é, de fato, conhecimento, autoconhecimento, amor. Amor vem em primeiro lugar, é verdade. E aí, ao amor, você acrescenta autoconhecimento, e esse autoconhecimento nos dá condições de autopercepção, saber os nossos potenciais, nossas limitações, que também são importantes, é importante que a gente conheça, mas, no geral, o que limita são isso, né? Fatores ambientais, emocionais, psicológicos, mas o que nos impulsiona é isso: amor, autoconhecimento, autopercepção. É assim que a gente avança. Sim, e aí eu fico uma pergunta. Nós estamos falando sobre esse autoconhecimento. A esperança, ela está embutida, ela está no nosso coração. Nós somos, apesar dos conflitos, das dificuldades da vida, das circunstâncias ruins algumas vezes, né, da falta de estrutura, né, conflitos e tudo mais, mas existe no nosso coração um sentimento de esperança. Eu acho que é natural, vem, esse chip já vem, essa esperança no nosso coração. Agora, se nós não soubermos trabalhar, alimentar essa esperança, vai ter algum defeito emocional, algum defeito de fábrica, né? Como pessoas, como indivíduos. E como construir, como alimentar a esperança? O Raimundo, você estava dizendo sobre essa questão, saber esperar com a atitude certa, né? Saber esperar não uma atitude simplesmente passiva. O que você pensa, Raimundo? E o que você, meu amigo, você, minha amiga, você, internauta, o que você pensa sobre isso? A esperança precisa ser construída. Nós precisamos alimentar a nossa esperança. O que você pensa? Deixe, por favor, aquele comentário da melhor qualidade lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas na Vida. Também você pode nos seguir lá no Insta, @Conexões Temas da Vida, Raimundo. E aí, Raimundo? Alimentar a esperança é preciso? Alimentar a esperança é preciso, assim como navegar é preciso. Opa, foi boa agora. Como diria o Fernando Pessoa, né? Então, não, mas é preciso, a esperança precisa ser alimentada, e todo dia, viu, Marcos? Todo dia. É bom lembrarmos que quando a gente colocar o alarme de amanhã cedo, é importante a gente pensar que, assim como a gente coloca o alarme, é importante a gente injetar, nutrir a esperança que temos. E aí, em tempos difíceis, como é que a gente nutre esperança? Ora, esperança... A esperança é interessante porque, veja, a esperança nos mantém, Marcos, a esperança nos mantém vivos. Sim. E sabe, Raimundo, o brasileiro, existe uma máxima, apesar de tantas dificuldades, a gente escuta muitas vezes, o brasileiro nunca desiste. Eu acho que essa ideia do brasileiro nunca desistir tem a ver com a esperança, né? Mas, às vezes, soa de maneira sarcástica, né, que o brasileiro nunca desiste. A gente tem que saber realmente o que nós estamos perseguindo, o que nós queremos, né? Como pessoas, como indivíduos. Então, nós estamos falando sobre essa esperança real e como podemos conquistar a cada dia, como podemos alimentar essa esperança, esse equilíbrio emocional. Porque tem pessoas temperamentais, tem pessoas que hoje você encontra, elas contam N projetos,
ela quer isso, ela quer aquilo outro, ela tem várias ideias. No dia seguinte, ela está no chão. Porque nós estamos falando sobre esperar, saber esperar com a atitude certa. Se nós não tivermos um equilíbrio emocional e espiritual, vou acrescentar isso, né? A própria ONU hoje, a OMS, melhor dizendo, né, já coloca como o bem-estar do indivíduo, ele entra a questão física, a questão emocional e a questão espiritual também. Hoje não tem como você descartar a parte espiritual. E até daqui a pouco nós queremos ouvir do professor de teologia, o professor Forrest Gates, ele vai fazer uma aplicação bíblica. Então não perca, daqui a pouquinho, 7 minutinhos com o professor de teologia Forrest Gates, ele que é conselheiro familiar, e ele que vai trazer realmente, vai abrir a Bíblia e falar pontos importantíssimos sobre o que a Bíblia diz sobre a esperança. Claro que nós, eu particularmente, nas páginas da Bíblia, nos meus momentos mais complicados, eu sempre consigo encontrar, extrair esperança genuína, esperança eterna, não esperança que vai acabar, mas uma esperança eterna, né? Numa mensagem de Deus, uma revelação de Deus, porque na verdade a Bíblia, nós sabemos, é a carta de amor de Deus para conosco. E de fato eu encontro tudo que eu preciso, motivacional, através das páginas da Bíblia. É uma experiência, eu quero compartilhar isso com você e desafiar você a ter essa experiência também sobre a importância de encontrar nas páginas da Bíblia, né, motivos reais que vão fazer diferença em nossas vidas. E aí, Raimundo, eu deixo para você também refletir, repercutir, junto com os nossos internautas, quando a nossa realidade é tão dura, como manter viva a esperança? Porque, na verdade, muitas vezes, no nosso dia a dia, dias difíceis, né? Lutas, dificuldades, conflitos em diversas áreas. E aí é uma realidade dura. E como manter viva a esperança? Porque se de fato não acabar a esperança, como vai ficar a nossa vida? Como vai ficar a nossa vida, Raimundo Alves? Pois é. A esperança dá um colorido para a vida, né, mano? E aí, se ela vai embora, a vida fica cinzenta. Então, em tempos difíceis, então talvez a gente pudesse pensar assim, ó, em tempos difíceis é possível, né, alimentar a esperança. Então, é preciso e é possível manter, alimentar a esperança mesmo em tempos difíceis. E aí, talvez, Marcos, em tempos difíceis, a gente precisa contar com a palavra amiga do próximo, contar uns com os outros, e assim a gente vai alimentando a esperança. A gente sabe, né, nenhum homem é uma ilha, é verdade, mas sobretudo em momentos difíceis. Então, tá difícil, então a primeira talvez, mais eficiente. Sim, e aí eu completo, eu evitei de colocar essa frase, esperei o seu comentário para dizer o seguinte: alguns afirmam que a esperança é a última que morre. Se a esperança é a última que morre, existe esperança na morte? Então, a esperança só não tem jeito para a morte, não é assim? Esse comentário ele é bem... não. A pessoa quer trazer aquela motivação para você, você não está legal, está em baixo astral, você está com aquele sentimento ruim, negativo. Não, só não tem... Né? Levanta a cabeça, né? Bola para frente, vida que segue, só não existe esperança para a morte. Será? Na verdade, a pessoa que chega nesse nível de desânimo, de depressão, o princípio de depressão, ela quer mais a morte mesmo. Não é exatamente essa ideia de que não existe esperança na morte, ou a esperança é a última. Não, eu quero morrer, que vai acabar. Será que vai acabar? Será que não é um grande tiro no escuro? Não será a falta de uma esperança
real numa morte, ou melhor, numa vida após a morte, que nos traz uma esperança? Porque se essa vida se a nossa vida se resume nessa vida física, e se a nossa vida vai se encerrar no cemitério, vamos curtir bem essa vida. Porque não existe outra vida. Mas será? Olhando para as páginas da Bíblia, realmente a gente entende uma luz maravilhosa, né? Pós-morte, Raimundo Alves. Não, Marcos, realmente esses ditados são muito, assim, conhecidos, muito conhecidos mesmo, mas aí a gente fica, assim, meio receoso, porque se a esperança for, de fato, a última que morre, aonde é que nós estamos colocando a nossa esperança? E se, de fato, ela morre, então nós estamos depositando toda a nossa energia em algo finito. E aí talvez esse seja também o momento para a gente refletir sobre aonde é que nós estamos colocando, depositando a nossa esperança. Porque quão ruim será descobrir que ela morre no final. E fica também uma lição, uma pergunta, uma reflexão para todos nós, será que eu estou colocando a minha esperança tão somente em coisas materiais? A minha esperança é ganhar na loteria. E daí? Vai ganhar na loteria, os problemas vão acabar? Claro, o dinheiro traz conforto, traz uma série de coisas boas. Ninguém está rasgando dinheiro aqui. Mas a questão é, o dinheiro é a solução para que se tenha uma vida realmente excepcional? Nós sabemos a quantidade de pessoas ricas, riquíssimas, pessoas talentosas, pessoas que, sabe, de grande sucesso, reconhecida no Brasil e no mundo, e que simplesmente entraram numa situação ruim na vida delas. Puseram autoextermínio, a overdose, uma série de coisas. Então, a pergunta é, será que eu devo ancorar a minha esperança em coisas materiais, somente no dinheiro? É o dinheiro que move o mundo. Então fica essa pergunta. E aí, mais uma vez, a expectativa que nós temos na aplicação bíblica, daqui a pouquinho, 7 minutinhos, com o professor de teologia Forrest Gates, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Ele vai fazer a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre o tema esperança, Raimundo Alves? Pois é. Marcos, sabe, eu estava pensando aqui, se eu descobrisse que a minha esperança está baseada em algo que pode chegar ao fim, eu Castelo faria... de areia. Isso, um castelo de areia. Olha, eu acho que eu faria um retorno hoje, agora. Porque eu não gostaria de pagar para ver esse castelo ruim. Então, amigo, amiga, por favor, reveja onde você está depositando sua esperança, para que não haja decepções e, sobretudo, decepções tarde demais. Sim. E esperança combina com o hospital? Vou te fazer uma pergunta de bate-pronto para você e para os nossos amigos e amigas. Esperança combina com o hospital? De repente a vida está tudo correndo bem, você está alegre, de repente vem uma enfermidade. Ninguém quer isso. Não desejamos isso para você, claro que não. Mas pode acontecer, infelizmente, com qualquer pessoa. Né? Esperança combina no hospital. Então, se a gente não tiver um sentido espiritual na vida, a doença vai nos derrubar. A ciência já concluiu que a pessoa que tem uma fé, uma pessoa que desenvolve uma fé com Deus, um relacionamento com uma pessoa que investe a sua vida no lado espiritual, ela reage muito melhor à enfermidade, por exemplo. A atitude dela é bem diferente. Porque se nós depositar a nossa esperança nos valores físicos, na questão financeira, no poder, no sucesso, quando chegam os momentos ruins, a gente não dá conta de segurar. Então, esperança combina com o hospital? Pode combinar, dependendo da nossa atitude. Esperança combina com o aeroporto? Por que eu digo aeroporto? Porque no aeroporto você pode estar levando ou buscando alguém. Não é? Então depende muito. Tem até um programa, né, na TV de uma pessoa que fica no aeroporto
escutando as histórias das pessoas que estão chegando e partindo, né? É muito interessante você conhecer um pouco a história das pessoas, a maneira como você está vivendo a sua vida e investindo. O aeroporto pode ser bom ou ruim, pode trazer esperança ou não, ou rodoviária também, né? E aí fica a pergunta. Raimundo Alves, você internauta. Esperança combina com cemitério? Eita. Porque no funeral, será que acabou tudo a esperança daquela pessoa que está ali no caixão? Será que a vida se resume ali naquele caixão? Será? Né? Então, é importante sim fazer essa reflexão sobre primeiro, a transitoriedade, a fragilidade da vida, e se a nossa vida se resume apenas aqui nessa vida. Né? Então, onde está a sua esperança? Inclusive, tem um texto bíblico que eu gosto demais. A Bíblia é, de fato, maravilhosa, né? Quero trazer à memória, lá no livro de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer para mim, presente, aquilo que, de fato, pode trazer esperança para a minha vida. Então, Raimundo Alves, fica essa pergunta. Existe esperança combina com cemitério? Existe vida após a morte, né? A esperança acaba com a morte, vai-se embora a esperança? Poxa, são belas perguntas. E, claro, exigem belas respostas também. Se eu fosse você, meu amigo, minha amiga, eu aguardaria com muito entusiasmo a aplicação bíblica do tema de hoje. Não saia daí, não. Aguarde, espere mais um pouco para você poder ouvir o que o nosso amigo professor Gates tem a dizer sobre esse tema tão especial, tão importante, tão necessário para os dias de hoje. Ô Raimundo, não saber administrar a esperança pode trazer quais consequências? A falta de esperança pode provocar o quê? Porque se você não administra bem a esperança, nós sabemos, se você não administra bem a parte financeira, sabemos as consequências, né? Ô, louco! E se você não administra bem a esperança na sua vida, pensa nisso. É importante trabalhar a parte financeira? Claro! É importante crescer profissionalmente, faculdade e tudo mais? Claro, meu amigo! Claro, minha amiga! Mas a esperança real, a esperança num Deus vivo, a esperança de uma vida eterna com Deus. Então, o que pode provocar a falta de esperança na nossa vida, Raimundo Alves? Marcos, eu acho que imediatamente a gente está diante de dois polos, né? Com a falta de esperança, pode nos levar a uma vida muito, muito vazia, não é? Muito vazia. E, por outro lado, não saber administrar seria nutrir uma esperança contemplativa, que levaria à frustração, porque o tempo passa e as coisas não acontecem. Então, acho que a gente teria, de imediato, esses dois polos. De um lado, frustração, decepção, porque nada aconteceu, apesar de eu achar que estou nutrindo uma esperança, sim, não é? É isso aí. É isso aí. Ô Raimundo, eu fiquei curioso, porque eu lembro da minha adolescência e parte da minha vida, que eu lembro até da música do Roberto Carlos. Roberto Carlos é demais, eu sou fã de carteirinha do Roberto, as letras são incríveis, né? Mas Jovens Tardes de Domingo, né? Ele diz lá, hoje eu me regalo, Jovens Tardes de Domingo, né? As recordações. Essa música bem cantada é maravilhosa. Mas é o seguinte, você já percebeu, e existe até uma pesquisa, cientistas, porque aos domingos à tarde, as pessoas ficam tão para baixo. Existe uma tendência das pessoas ficarem tristes, desanimadas, sem esperança, no domingo à tarde, no domingo à noite. Será que é só
está chegando a segunda-feira, voltar à rotina? Será que não é só isso? E parte dessa pesquisa chegou à conclusão que é a ausência de Deus. A falta de relacionamento com Deus leva a pessoa a ter um vazio nela que parece que fica mais gritante. Aflora no contexto, né, da semana, no primeiro dia da semana, que era no domingo. Interessante isso, né? Interessante. Vamos convidar o nosso professor? Podemos convidar o professor Forrest Gates? Você autoriza, Raimundo Alves? Vamos lá. Então, meu amigo, minha amiga, aquele momento especial, estamos convidando o nosso querido professor Forrest Gates. Forrest Gates, que é professor de teologia e também ele é conselheiro familiar, direto lá dos Estados Unidos, lá do Tennessee. Professor Forrest Gates, aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre esperança? É contigo, professor. Raimundo e Marcos, muito boa a sua conversa, a meditação nesse assunto de esperança. Esperança é necessária para o ser humano. Sem esperança, vamos entrar num desespero, uma depressão, né? Quando estamos sentindo que não há saída pelos nossos problemas, nossas dificuldades, que não há um futuro melhor, que compensa uma luta, com certeza a pessoa fica desesperada, sem motivação, deprimida. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus nós temos a esperança verdadeira. É incrível a diferença que Jesus faz em nossas vidas. Não somente que Ele realmente nos tira do fundo do poço dos nossos problemas, né? Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele nos dá entendimento de onde que nós viemos, por que nós estamos aqui, qual que é o propósito pela nossa vida e qual que é o destino de cada um que realmente se entregue ao senhorio de Jesus, né? Que estaremos com Ele por toda a eternidade. Sem Deus na vida, vamos ficar sem uma esperança. Você pode divertir um pouco, apreciar muitas coisas boas, mas no final das contas, qual diferença que todas essas coisas fazem, né? Qual valor nisso tudo? No final das contas, no final da vida, e daí, né? Mas a Bíblia nos ensina várias coisas sobre a esperança. Eu gostaria de ler aqui no livro de Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 14. A Bíblia diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver uma maneira sensata, de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, né? Isso seria a volta de Jesus, quando Jesus voltar para levar os seus filhos para os céus, né? Então nós estamos aguardando. A Bíblia chama a volta de Cristo a bendita esperança. Jesus é essa nossa esperança. E a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Está vendo? Nós temos propósito de vida. Um ser humano sem propósito não tem alegria, não tem esperança, né? Não tem sentido de viver. Mas nós, como seguidores de Jesus, entendemos que Ele morreu na cruz para tirar os nossos pecados, nos salvou para que nós sirvamos a Deus com alegria, com boa vontade, para glorificar a Ele, né? E o último versículo que eu quero ler aqui se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, e a conversa é que nessa época tinha algumas pessoas que estavam duvidando a ressurreição de Jesus, a ressurreição dos seus seguidores no futuro, e Paulo escreveu, ele diz:
se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, né? Com certeza, Jesus, se você for viver uma vida cristã, você terá a melhor vida possível. Mas ele diz, se nossa esperança é somente para esta vida, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão, né? Quer dizer, que pena, né? Se nós não temos uma vida além desta vida agora, é muito triste. Se vai sacrificar, viver tudo para Deus, colocar Ele em primeiro lugar e depois nada. A vida acabou e sem mais, sem menos, não existe mais, não. A Bíblia ensina e nós sabemos que há vida após a morte. Nós temos a esperança na morte quando somos seguidores de Jesus, quando somos discípulos de Cristo. Eu não sei se você tentou alguma vez ler o livro de Apocalipse. É um livro altamente simbólico. A literatura é diferente do que a literatura normal. Então, mas se eu tiver que resolver a mensagem do livro de Apocalipse, seria, não importa o que acontecer com você, no final você já é mais do que vencedor. Você, como o próprio Jesus disse, né, que ele sofreu, foi morto, mas ressuscitou e está à direita de Deus. Então, a igreja estava para receber uma grande perseguição do imperador Domiciano, né? Então, esse livro, Deus preparou João para escrever, para animar os cristãos, para não desanimar, né? Sua esperança está em Deus, está nos céus, não é nesta vida. Então, eu quero deixar essa mensagem. Se você quer ter uma esperança verdadeira, uma esperança eterna, uma esperança que realmente vai fazer uma diferença na sua vida agora e por toda a eternidade, então entregue a sua vida a Jesus Cristo, né? Confie na sua palavra, realmente. Confesse Jesus como o Senhor da sua vida, que você crê que Ele é Deus na carne, que Ele morreu por seus pecados, no terceiro dia foi ressuscitado e hoje reina ao lado de Deus. E se você está disposto a tomar essa decisão, então você deve ser sepultado nas águas do batismo para se unir com Ele, né? O batismo é simplesmente a cerimônia do seu casamento com Jesus. O momento que seus pecados são perdoados, seu nome estará realmente escrito no livro da vida. Tá ok. Então, que Deus te abençoe. E eu espero que você sempre continue assistindo este podcast. Ô, professor Gates, muito obrigado. É sempre bom ouvir o senhor, ouvir essas lições. E agradecemos de coração essa contribuição tão especial para todos nós. Meu amigo, minha amiga, que bom que a gente pode compartilhar isso com você e que bom que você está aí do outro lado nos fazendo companhia. A gente queria compartilhar isso com você porque essas lições tão preciosas, elas fazem mais sentido se a gente compartilhar com você. Verdade, verdade. Professor Forte Gates, como sempre, muito obrigado, hein? Trouxe para nós reflexões, uma reflexão muito importante, uma aplicação bíblica muito importante. E o professor Forte Gates é gente da melhor qualidade. Por falar em professor Gates, gente da melhor qualidade, uma coisa para a gente colocar uma vírgula aqui no nosso podcast hoje, Raimundo, é aquilo que você já comentou ao longo aqui da apresentação do episódio. Ter pessoas amigas, amar pessoas, ser amado, estar com pessoas com esperança, uma esperança real faz toda a diferença. Porque aquelas pessoas que têm uma esperança simplesmente numa competição, num futebol, o time dele perde, você já viu, né? As pessoas ficam lá embaixo. As pessoas que depositavam uma esperança, por exemplo, no Ayrton Senna, os domingos eram, já que eu falei sobre os domingos à tarde, as pessoas ficam, né, para baixo, desanimadas. Aos domingos pela manhã era uma alegria no Brasil, nas vitórias do Ayrton Senna do Brasil, né? Grande campeão, uma figura humana da melhor qualidade, mas não está mais conosco. Né? Então, as pessoas colocam esperança numa pessoa e acaba. E quando nós colocamos uma esperança no Senhor Jesus, no Deus vivo, faz toda a diferença. Porque não vai voltar vazia, né? É muito importante. Então, meu amigo, minha amiga, olha, por favor, hein? Aquele like especial que só você pode deixar. Por favor, deixe aquele like, se inscreva em nosso canal lá no YouTube, canal exclusivo
Conexões, anota aí, @Conexões Temas da Vida, está aí na telinha. Você, por favor, faça a sua inscrição, compartilhe, deixe seus comentários e aquele like da melhor qualidade. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração sempre. De bem com Deus, de bem com a vida, escreva isso no seu coração com muita esperança. Nós crescemos na proporção que amamos. Raimundo Alves, grande abraço, prazer. Mais um podcast Esperança aí com o nosso comandante, gente da melhor qualidade, Raimundo Alves. Ô Marcos, muito bom, muito obrigado, é sempre bom estar aqui com você, e é muito bom estar com você, meu amigo, minha amiga, aí do outro lado, você nos faz companhia e isso é sempre bom. A gente fica por aqui, nos veremos no próximo episódio. Obrigado.